Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim falar sobre uma situação que eu observei. Na verdade que é uma situação já bem recorrente já há um bom tempo, mas que me saltou mais aos olhos depois de uma experiência específica que eu tive. E eu sei que infelizmente essa é a realidade de muita gente que se encontra dentro da igreja, e é por isso que eu vou trazer esse assunto hoje. E o tema de hoje é Perdidos dentro do altar. E basicamente o que vocês já entenderam, eu vou falar sobre literalmente pessoas que se converteram, pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, talvez até nasceram e foram criadas na igreja, que têm responsabilidades, que desenvolvem cargos, mas que ainda assim se sentem perdidos, não entendem o verdadeiro propósito de estarem ali. Ou seja, são literalmente perdidos dentro do altar. E a situação que me trouxe esse tema assim com mais força é que eu fiz uma amizade e essa pessoa estava me contando um pouco a realidade de vida dela. E ela me disse que havia praticamente nascido e criado na igreja, passou toda a vida dentro da igreja praticamente. Sempre teve responsabilidades dentro da igreja, gostava muito de estar lá dentro, só que não sentia que tinha encontrado um verdadeiro propósito ali dentro. Então ela meio que se sentia cumprindo regras, cumprindo ordens, obedecendo aquilo que tinha que ser feito, deixando de fazer o que não podia fazer, mas ela não entendia realmente a plenitude desse evangelho que as pessoas falavam e que algumas estavam vivendo. E se sentindo assim completamente perdida durante muito tempo, essa pessoa estava já aflita, angustiada, então simplesmente saiu da igreja. E agora essa pessoa está vivendo uma outra crise com outras consequências. E aí isso fica para outra história. Mas o que eu quero focar hoje é a realidade, né? Que pessoas com essa minha nova amizade vivem dentro da igreja. Ou seja, elas estão lá dentro, mas elas não entendem um verdadeiro propósito de estar lá dentro, sabe? E isso me alerta para uma realidade que é muito frequente dentro das igrejas e que nós, no geral, fechamos os olhos, sabe? Nós, como cristãos, não acordamos para isso. Que tem muita gente lá dentro que não entende realmente o que está acontecendo, que ainda não tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor da igreja, sabe? Que não entendem o que é ter um relacionamento com Deus e que só estão lá, obedecendo ordens, seguindo o barco e indo para lugar nenhum. E isso, gente, se talvez você nunca passou por essa realidade, eu vou te falar o que isso gera no coração dessas pessoas. Isso gera uma angústia muito grande, uma aflição muito grande. Porque elas olham para o lado e veem pessoas com tantos propósitos na vida cristã, sabe? Crescendo, evoluindo espiritualmente, desenvolvendo novas habilidades no reino. E elas olham para elas mesmas e não entendem por que elas não conseguem, sabe? Por que elas não encontram esse propósito, não conseguem enveredar nesse relacionamento com Deus e se sentem completamente estagnadas e acreditam que elas aqui é o problema, que elas aqui são as culpadas. E aí se sentem assim como peixes fora d'água, literalmente. E o que acontece com a maioria delas é o que aconteceu com essa minha amizade. Essas pessoas saem da igreja. Elas acham que a igreja não é lugar para elas, já que elas não se encontraram em tantos anos. Então elas desistem da igreja e vão para o mundo. Só que no mundo também elas não conseguem se encaixar. Por quê? Porque elas ainda têm amor pela igreja, elas têm amor pelo que elas fazem na igreja, elas entendem que aquilo ali do mundo não vai realmente trazer também orientação para a vida dela. Então essas pessoas se sentem completamente perdidas e aflitas, porque elas nem se encaixam na igreja e também não conseguem se encaixar no mundo. Então eu não preciso nem falar que o quão perdidas elas se sentem. E ao meu ver, a nossa grande falha como cristãos é não abrir os olhos para enxergar que existem essas pessoas. Ou pior ainda, fechamos os olhos, né? Tem muita gente que sabe o que está acontecendo, sabe que aquela pessoa ali não está realmente vivendo um propósito de Deus, está empurrando a vida com a barriga, está ali só por estar para cumprir regras. Então os outros cristãos veem isso e simplesmente ignoram. Ou falam assim, deixa lá, pelo menos está na igreja. Em algum momento vai ter um encontro com Deus, em algum momento ela vai encontrar o caminho realmente do Senhor. Deixa, pelo menos é na igreja, tá cumprindo a obrigação, tá tendo a responsabilidade, tá ótimo. E fecha os olhos para o que realmente está acontecendo com aquela vida. E isso, gente, me perder a palavra, mas isso é um crime, sabe? É deixar uma alma, uma vida que poderia ser ajudada, poderia ser orientada, está lá sofrendo, definhando sozinha, quando nós poderíamos ajudar. E eu digo isso com muita propriedade, porque eu já fui uma dessas pessoas. No começo da minha caminhada cristã, ainda na adolescência, eu sempre tive responsabilidade, eu sempre tive obrigações dentro da igreja, mas eu não entendia muito bem aonde isso daquilo ia me levar, sabe? Eu acreditava muito que o evangelho era obedecer regras, era
fazer o que tinha que ser feito e deixar de fazer o que não podia ser feito. Eu acreditava basicamente que fazendo isso eu estava salva, a minha vida com Deus estava garantida e me tornei uma profunda religiosa, porque eu me tornava extremamente criteriosa em cumprir regras, mas não desenvolvi um relacionamento com Deus, não sabia o que era um relacionamento com Deus. E comecei a ficar cada dia que passava mais frustrada, mais triste, mais perdida, sem entender porque os outros conseguiam evoluir espiritualmente e entender mais o que era o relacionamento com Deus e eu ficava para trás, sabe? E aquilo me angustiava muito, muito, era desesperador, porque você não sabe como resolver, não sabe a quem pedir ajuda. Só que para a glória do nome do Senhor, Ele teve misericórdia da minha vida e Ele enviou auxílio, Ele enviou socorro. E o socorro para mim veio de uma forma muito simples, que por muito pouco eu não dei o devido valor, que foi através de um livro chamado Conhecer Jesus é Tudo, do autor Alejandro Bulhon. E através de um livro fininho, o Senhor literalmente transformou a minha vida, sabe? Ele me fez entender o que era realmente um relacionamento com Deus. Ele me fez entender o que era realmente o Evangelho, sabe? Que o Evangelho não é só essa luta por obedecer regras a todo custo, não era isso, sabe? Era entender o que era Jesus. Que Cristo não é um tirano, um carrasco que só determina o que eu tenho que fazer e proíbe coisas e me castiga se eu não fizer o que Ele manda. Não é isso. Cristo não é um tirano, Cristo é um amigo. Cristo é amor, Cristo é o amor mais puro. E não é por cima de pau e pedra que eu iria mudar, as coisas que eu precisava mudar, mas era gradualmente, através de um relacionamento com Ele iria trabalhar na minha vida. Então foi assim que as coisas aconteceram pra mim. De um livrinho fininho, pequenininho, que dá pra ler assim em 1 hora de relógio, o Senhor transformou a minha vida. E aí, a partir daí começou, né, a minha história. E aí vieram outros livros, e aí vieram outras experiências. Mas tudo tem um começo. E você precisa desse começo. Então, o meu conselho, se você está passando por isso agora, é esse. Peça ao Senhor para que Ele gere momentos, para que Ele gere estratégias, seja elas quais for. Talvez seja um livro também, como foi com a minha situação, ou talvez seja alguém que vai te dar uma palavra, uma orientação, ou um pastor, ou uma pessoa que não tem cargo na igreja, mas que já tem uma intimidade com Deus mais aprofundada, que vai poder te dar uma orientação. Peça para Deus para que Ele crie estratégias na sua vida, para que Ele possa se apresentar a você, sabe? O Senhor, Ele é maravilhoso, você serve a um Deus vivo, a um Deus que quer ter intimidade com você. E seja sincero, sabe? Seja sincero com Deus, fale, Senhor, eu tô na igreja a vida toda, eu tenho cargo, eu tenho responsabilidade, eu até amo estar na igreja, mas eu não sei o que fazer, sabe? Eu não sei para onde está me levando, eu não encontrei um verdadeiro propósito aqui dentro ainda, eu tô perdido, eu tô desesperado, por favor, vem me encontrar. E eu tenho certeza que de alguma forma Ele vai mandar ajuda. Apenas esteja atento, sabe? Apenas preste atenção no que está acontecendo à sua volta e esteja aberto àquilo que vai chegar. Talvez não chegue de forma grandiosa, como um pastor chegar e vir te falar, vamos, eu vou te orientar. Talvez não seja assim. Talvez seja quem você menos espera que vai te dar uma orientação, uma palavra. Talvez chegue por uma forma de um folheto na rua, quem sabe? Porque Deus não precisa de um fogo consumidor para falar. Deus não precisa de um terremoto. Deus não precisa de coisas absurdas para agir. Deus fala também na brisa. Deus fala também nas pequenas coisas. Basta que nós estejamos atentos a ouvir a sua voz. Então essa foi a mensagem de hoje, gente. Eu tenho certeza que ela foi útil para muita gente. Porque Deus fala de muitas formas. Se você quiser deixar aqui o seu comentário, sabe, a sua experiência, vai ser muito bem-vindo. Eu vou amar ler o que você tem para escrever. Compartilhe com seus amigos, porque com certeza tem muita gente que precisa ouvir essa palavra, essa orientação. Curte e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo.